Fala, sétimo ano, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 11, que fala sobre o ciclo do açúcar no Brasil colônia, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só acertar isso aqui. Foi. Bom, pessoal, seguinte. Sobre a colonização do Brasil, a gente já falou um pouco, né? Vocês devem ter trabalhado isso também lá no Fundamental 1 bastante. Então a gente só vai aprofundar algumas coisas e eu acho que vai ser bem tranquilo essa matéria aí pra gente. Vamos lá. Bom, sobre os antecedentes do ciclo do açúcar, a gente pode falar de três coisas. Primeiro, o Brasil ele é a colônia de Portugal e por isso ele tem que dar riquezas a Portugal. É essa a finalidade da colônia. E durante esse início da colonização, nós tivemos a criação das capitanias hereditárias, que foram criadas justamente para que os capitães donatários conseguissem gerar riquezas aqui para os portugueses, né, para Portugal. Só que, como a gente viu, de todas as capitanias, só duas foram bem-sucedidas, a de Pernambuco e a de São Vicente, né? Além disso, os portugueses, vendo que as capitanias não funcionaram muito bem, eles buscaram intensificar aqui no Brasil o cultivo de açúcar, porque esse cultivo de açúcar representava duas coisas, cultivo de cana-de-açúcar. Primeiro, que o açúcar era um produto muito valioso na Europa, né? E isso acabaria gerando muito lucro para a coroa portuguesa. E segundo, a mão de obra que trabalharia nesse cultivo do açúcar é a mão de obra escrava. E o tráfico negreiro, que a gente chegou a falar no capítulo 10, ele era muito lucrativo para os portugueses. E por isso você gerar o cultivo de cana-de-açúcar no Brasil uniria dois lados de uma mesma moeda, né? Que seria ótimo para Portugal. Então, assim, já no século XVI, nós temos o início da economia canavieira, né? Aqui no Brasil colônia. E o estilo de produção aí dessa economia canavieira é o modelo de plantation, né? Seria o kit plantation, digamos assim, né? Em que nós temos quatro características principais que compõem o plantation. Primeiro, a monocultura, ou seja, é o cultivo de apenas um tipo de cultura, de um tipo de produto, né? Nas plantações. No caso do Brasil, era cana-de-açúcar nesse momento. Segundo, latifúndios. As plantações serão grandes propriedades rurais, grandes fazendas, para que possa ser produzido o maior número de cana possível. E terceiro, a mão de obra desse processo todo é a mão de obra escrava. São os escravos negros e africanos, principalmente, que vão atuar aí no sistema de plantation no Brasil colônia. E o quarto e último fator, né, a última característica, nós temos a produção voltada para o mercado externo, ou seja, todo esse trabalho aqui baseado no sistema de plantation, ele deverá gerar produtos a serem vendidos fora do Brasil e não dentro. Por que disso, né? A gente tem a dinâmica do Pacto Colonial. O Brasil está fornecendo riquezas para Portugal enriquecer, né? Logo, nós teremos dois grupos sociais que serão a elite nessa economia canavieira. A coroa portuguesa, já que é dona de tudo, né, tecnicamente, é o rei de Portugal, né, e tudo mais. E a aristocracia. E essa aristocracia é uma nobreza das terras, né? São os grandes proprietários rurais, produtores de cana e donos de escravos, né? Então, proprietários de terra e donos de escravos. Então, essas pessoas que estão aí sendo a elite da colonização brasileira, tá bom? Bem semelhante, até, bem não, né? Um pouco semelhante com o esquema da América Espanhola, em que a gente tem uma nobreza das terras, né? Tem a coroa portuguesa. Bom, organização dos engenhos. O que é um engenho? Um engenho é uma grande propriedade rural onde se é produzido o açúcar, tá? Então, quem são os donos de engenho? São os senhores de engenho, né? Os proprietários daquele engenho, né? Ele e sua família controlam aquelas terras e a serviço deles nós temos capatazes, escravos, né? Um funcionário outro, né? E por aí vai. Então, o engenho é esse grande local de produção de açúcar. Agora, o engenho ele tem algumas subdivisões, né? Primeiro, nós temos a moenda,
que é o local onde se moe a cana plantada nas plantações do engenho, né, para se retirar o caldo. Parecido, essa moenda da cana, a gente pode lembrar daqueles carros de pastel de feira, onde eles pegam a cana de açúcar e jogam naquele moedor, e aí sai o caldo de cana. A ideia é bem parecida. Claro, não é uma Kombi no Brasil Colônia que está fazendo isso daí, né? A gente vai ver umas imagens de um pintor do século XIX, Debré, que ele mostra numa delas como funcionava essa moenda. Nós temos também a casa da caldeira e da fornalha, que é onde você pega esse líquido extraído, né, esse caldo, e você vai cozinhar ele para que ele seja comestível. Nós temos a casa de purgar, onde a gente pega esse líquido aquecido que virou um tacho, né, fica sólido, né, e você tira as impurezas desse açúcar, né? E aí ele passa por um processo de refinamento, onde no final disso tudo ele vai ser comercializado na Europa, tá? E aí nós temos os dois tipos de açúcar, o açúcar branquinho, refinado, e o açúcar mais natural, que é o mascavo e tudo mais. Além disso, nos engenhos de açúcar nós também teremos a Casa Grande e a senzala. A Casa Grande é o local, é a Casa Grande, né? O local onde vai viver o senhor de engenho e sua família, e os seus escravos mais íntimos da família, né? Como serviçais, domésticos, mordomos, por aí vai. E temos a senzala, que é o local onde o senhor de engenho coloca os seus escravos para dormir. Eu não gosto de falar que é a habitação dos escravos, porque ali não há nenhuma qualidade de moradia, né? É praticamente um chiqueiro que o senhor de engenho joga os seus escravos para lá. Então, em condições subhumanas e por aí vai. A gente já falou sobre isso tudo. Gente, um detalhe. Quando eu estou gravando essa aula aqui do capítulo 11, mas eu acabei gravando uma outra do capítulo 10, porque eu não me lembrei que eu já tinha passado o 10. Aí o que que eu vou fazer? Lá na pasta eu vou colocar essa outra aula que eu gravei também, porque tem coisas lá que eu acabei não falando na primeira vez. E eu faço a aula em cima daquele resuminho, né, bem definido que a gente sempre vê. Então eu vou colocar essa aula a mais que eu gravei do 10 lá na pasta, mas eu não vou pedir para a escola colocar no YouTube porque não há necessidade. Quem quiser se aprofundar mais naquela matéria, é só assistir a outra videoaula, né, que eu gravei hoje cedo. Quem tiver com dúvida também pode ser uma boa. Em todo caso, a videoaula dessa semana é essa do capítulo 11, tá? Então, fechado esse parênteses, vamos continuar. Além dos engenhos de açúcar, que são os locais que toda a colonização ela vai estar baseada, né, nessa dinâmica da produção, do cultivo e da venda do açúcar, nós teremos outras atividades no Brasil, outras atividades econômicas, né, que são as atividades paralelas. E muitas dessas atividades, elas servem justamente para você abastecer o mercado interno, ou seja, de você gerar produtos que os próprios colonos no Brasil vão consumir. E muitos deles serão gêneros alimentícios, né? Para o cara colonizar o território, ele tem que ter o que comer. Então, junto dessas fazendas de açúcar, desses engenhos, nós teremos, às vezes, dentro dos engenhos mesmos, plantações com outros tipos de alimentos, como trigo e milho, né? E nas regiões mais distantes teremos a extração de frutas, né? É, a manufatura de produtos, ou seja, a criação de produtos baseados na matéria-prima aqui na colônia mesmo, mas para uso dentro da colônia, não para ser comercializado para fora dela. E alguns dos produtos mais importantes eu coloquei aqui para vocês. Nós temos o algodão, que ele vai ser usado para manufatura, ou seja, para a produção de roupas, né? Isso dentro da colônia. A importância do algodão vai crescer quando os países europeus passarem pela Revolução Industrial, principalmente a Inglaterra, e necessitarem de algodão para a indústria têxtil. Isso a gente vai falar no que vem. Mas o algodão ele começa sendo necessário para dentro da colônia brasileira, mas alguns séculos depois esse algodão ele também será comercializado e exportado também.
O tabaco, ele é um produto, né, extraído que vai ser utilizado para o mercado externo também, tá? Pois o tabaco, né, o fumo, ele é bem valioso, ele é um produto bem valioso para os europeus. Apesar da produção de tabaco não ser uma produção grande, pesada no Brasil, já que o foco é a produção de açúcar, esse tabaco também será enviado a Portugal para ser comercializado na Europa, tá? Nós temos as drogas do sertão, que basicamente é um conjunto de especiarias características do Brasil, como o cacau e o guaraná. Então, essas especiarias, esses produtos, esses alimentos diferentes, eles é a mesma coisa que o tabaco. Eles também serão comercializados para fora do Brasil, enviados a Portugal, naquele esquema do Pacto Colonial, né? E Portugal comercializando esses produtos na Europa. Mas, da mesma maneira que o tabaco, eles não serão o foco da colonização do Brasil. Apesar de que as drogas do sertão elas têm um papel importante, principalmente na interiorização do território brasileiro, que é quando os portugueses eles passam a desbravar a mata aqui no Brasil e passam a se expandir para novos territórios. Isso acontece por três motivos diferentes. Primeiro, pela procura das drogas do sertão, ali na região norte e nordeste. Segundo, nós teremos a questão da mineração, que eu vou falar no capítulo 12. E terceiro, que é a questão da pecuária, em que os bois, né, a pecuária bovina, eles não podem ficar nos mesmos campos onde ocorre a plantação de cana e de outros produtos, porque o boi ele come a mata, o boi vai destruir a plantação. Então, para ter espaço para você produzir a pecuária no Brasil, você precisa de novas terras para você colocar esse gado para pastar. Então, conforme os colonos vão querendo cada vez mais terras para colocar esse gado, eles vão adentrando o território, tá? Basicamente, se fosse para a gente regionalizar, as drogas do sertão estariam ali no norte e nordeste, a mineração estaria ali no centro e sudeste, e a pecuária teria mais peso ali no sul e no centro-sul, tá? Fora isso, temos outros produtos também produzidos, extraídos aqui no Brasil para abastecer o mercado interno, tá? Agora, esse é o esquema aí da colonização baseada no açúcar. Mas no Brasil, mesmo com Portugal colonizando de fato agora o território, nós teremos invasões. As invasões continuarão. E uma delas será a invasão holandesa no Brasil. As invasões holandesas no Brasil, né? Teremos mais de uma. Agora, para falar desse episódio da invasão holandesa, vamos falar sobre a Holanda. O que estava acontecendo até então? A Holanda era uma nação controlada pela elite burguesa, comercial, tá? Então, a burguesia holandesa ela controlava aí as relações mercantilistas e tudo mais. A Holanda não é uma monarquia como as outras. Na verdade, eu nem sei se tem monarquia na Holanda aí. Não lembro agora. Mas fato é que a Holanda, até o final do século XVI, era colônia da Espanha. E a Holanda só vai conquistar sua independência em 1579. E uma vez que os holandeses conquistam sua independência, eles também vão se interessar nessa dinâmica do comércio de açúcar, tá? Só que a Holanda é muito pequena. Então a Holanda, por ser um território pequeno, mas por também ter uma experiência comercial muito grande, ela vai ser uma grande aliada dos portugueses para vender esse açúcar que é produzido no Brasil, tá? Então, os holandeses, eles para facilitar essa dinâmica comercial que eles já têm, eles criam duas companhias. Uma, a Companhia das Índias Orientais, em 1602, e a outra, a Companhia das Índias Ocidentais, em 1621. Qual que é a diferença? As Índias Orientais é uma companhia criada pelos holandeses sobre os assuntos econômicos que vêm do Oriente, da Ásia, do Oriente Médio e tudo mais. Enquanto que a Companhia das Índias Ocidentais ela está responsável pelos negócios dos holandeses
ali no Oceano Atlântico, no continente americano. Tá? E aí, essa relação de aliança entre portugueses e holandeses ela permanece durante alguns anos. Lembrando que, mesmo os holandeses só conquistando sua independência em 1579, eles já meio que burlavam essa dinâmica de pacto colonial com sua metrópole, que era a Espanha, há algumas décadas anteriores, visto que eles já eram aliados de Portugal nesse comércio do açúcar. Quando que essa relação desanda? Quando, em 1580, inicia-se a União Ibérica, e ela vai durar 60 anos. O que foi a União Ibérica? Lembra que lá atrás eu falei de um rei de Portugal que ele vai lutar numa cruzada e não volta? Que eu até fiz uma confusão com outro momento histórico aí, mas aí eu corrigi na outra videoaula. Então, agora chegamos nesse rei. O rei português Dom Sebastião sai para guerrear numa cruzada em 1578, mas não volta a Portugal. E os portugueses não sabem se o rei morreu, se está desaparecido, o que aconteceu com o rei. Fato é que Portugal estava sem rei. E sempre que uma monarquia fica sem rei, quem assume são os herdeiros. Só que no caso de Dom Sebastião, não haviam herdeiros para assumir. Tá? Logo, nesse caso, a gente chama a pessoa mais próxima do rei ou a família do rei a assumir o trono. Essas são as regras, né? Mas como eu já falei para vocês, todo mundo na Europa tem parentesco, praticamente. Todo mundo da nobreza, já que uma nobreza casa com a outra e por aí vai. Então fica nesse emaranhado aí da nobreza europeia toda hora. É muito parecido com a relação de França e Inglaterra, em que o rei da França quer ser o rei da Inglaterra e vice-versa. No caso, Portugal acaba sendo comandado pelo rei da Espanha, porque o rei da Espanha da época era o parente mais próximo da monarquia portuguesa naquele momento. E aí iniciou-se a União Ibérica, que é o momento em que ocorre a união das monarquias de Portugal e Espanha. Hoje em Portugal a gente não tem nenhum rei, tá? Porque o rei Dom Sebastião meteu o pé, sumiu. Meteu o pé não, né? Foi guerrear e não voltou. E com a Espanha controlando a União Ibérica, né, essa união de Portugal e Espanha, eles vão ter dois objetivos principais. Primeiro, eles agora vão controlar o tráfico negreiro do Atlântico, já que Portugal pertence à Espanha. É a mesma coroa. E eles vão se aproveitar desse momento para recuperar economicamente a Espanha. Por quê? A Espanha tinha travado conflitos com os holandeses que conquistaram sua independência. E a Espanha, ela era rival de uma grande potência europeia na época, que era a Inglaterra. E em 1588 ocorreu um episódio em que os espanhóis foram até a Inglaterra com seus navios guerrear. Só que aí houve uma tempestade e muitos dos navios da frota espanhola acabaram afundando antes mesmo de chegarem na Inglaterra. E quando chegam na Inglaterra, os ingleses vão lá e passam cerol. Né? Então, isso acaba afetando muito, tanto militarmente como economicamente a Espanha. E aí a Espanha se aproveita dessa união ibérica para poder se refortalecer. Né? Esse episódio é conhecido como a Derrota da Invencível Armada, 1588, que até então a marinha espanhola era tida como a mais poderosa da Europa. E com essa derrota pela Inglaterra, a Inglaterra ela passa a ascender como a marinha mais poderosa. E aí surgiam os piratas depois, corsários e tudo mais, isso a gente fala no que vem. Bom, agora, como os holandeses já eram aliados de Portugal, na União Ibérica em que a Espanha controla, não vão ser mais. Porque os espanhóis não vão querer comercializar, não vão querer que Portugal continue realizando comércio com os holandeses. Porque a Espanha quer controlar esse comércio do açúcar do Atlântico. Visto que nós temos o Brasil, controlado pela Espanha, pela União Ibérica nesse momento, que era um grande produtor de açúcar, mas as colônias espanholas da América Central também produziam açúcar. E aí a Espanha está monopolizando esse comércio. E os holandeses não vão gostar. Logo, os holandeses passam a invadir o Brasil em dois momentos.
Um momento muito breve, que é em 1624, em que eles invadem e acabam sendo expulsos da cidade de Salvador. E em outro momento, que eles chegam em 1630, e eles vão invadir regiões do Nordeste, vão resistir e vão conseguir colonizar. E nesse momento de invasão no Nordeste, iniciou-se a administração de Maurício Nassau, aí no meio dessa invasão. Tá? E a gente chega na próxima fase, Brasil holandês, o governo de Nassau, 1637 a 1644. E o que foi o governo de Maurício de Nassau? Ele buscou ter uma relação cordial com os colonos portugueses que viviam no Nordeste. E para ele mostrar que ele não quer fazer guerra com ninguém, pelo contrário, ele quer crescer economicamente com o pessoal que já está ali, ele decide reorganizar a produção açucareira no Nordeste. Visto que, primeiro, a administração holandesa ela vai ser melhor para a região, tá? Eles vão conseguir renovar a administração do açúcar. E segundo, muitos senhores de engenho eles já acabaram fugindo da região quando os holandeses invadiram. Então haviam muitos engenhos abandonados. Então, o que Maurício de Nassau vai fazer de medidas nessa região? Lá na página 244 vem dizendo, ó, ele vai financiar a reconstrução desses engenhos e recuperar a produção do açúcar. Ele vai expandir os domínios holandeses até o Alagoas do Ceará. Então ele está aí se expandindo pelo Nordeste. Ele também vai acabar obrigando fazendeiros a plantarem mandioca. E essa mandioca vai servir como alimento para muitas pessoas mais pobres das regiões. Tá? Então, plantio de mandioca para o mercado interno. E o Nassau ele também vai estabelecer a liberdade comercial interna, tá? No qual quem investisse nos engenhos de açúcar teria redução de tributos e de taxas. Então, para os portugueses que estavam instalados na região, isso tudo eram mudanças positivas, pois já agora eles obedecem os holandeses e os dois estão ganhando nessa troca aí. Só que a Espanha, que dominava Portugal por causa da União Ibérica, não está gostando disso. E a Espanha, né, vai enviar tropas portuguesas, que são do seu domínio agora, para tentar reverter essa situação aí ao longo do tempo. Mas, continuando, o Nassau, ele dá a liberdade comercial, ele garante a liberdade de religião, tá? E isso é muito importante, pois a gente está num momento na Europa em que a religião, ela não existe ainda essa ideia de tolerância. Então, quando Nassau ele permite que judeus, católicos, até mesmo adeptos do candomblé, que é uma religião de matriz africana, uma religião afro-brasileira, isso é uma inovação muito grande. E isso ajuda a popularizar o seu governo também. Ele vai urbanizar os bairros de Recife Velho e ele incentiva um crescimento cultural da região Nordeste, com a vinda de artistas, pintores, escultores, músicos, geógrafos, historiadores e por aí vai. Tudo isso por quê? Porque Nassau ele é um encarregado da Companhia das Índias Ocidentais, aquela empresa que eu falei da Holanda, criada justamente para organizar os assuntos comerciais holandeses na América. Tá? Ele é um funcionário dessa companhia. Agora, quando que a União Ibérica termina? Quando, em 1640, é assinado o Tratado de Haia, entre Holanda e Portugal. Não, desculpa, estou confundindo. A União Ibérica acabou em 1640, o rei de Portugal, né? Surge um novo rei e assume o poder, Portugal e Espanha se separam novamente, e aí as invasões holandesas que haviam ocorrido dentro do Brasil, por causa da União Ibérica, elas têm que chegar a um fim. Nisso é assinado o Tratado de Haia, entre Portugal e Holanda, que definia que os holandeses iriam meter o pé do Brasil e as relações comerciais iriam continuar entre Portugal e Holanda, como eram antes. Mas Nassau ele decide permanecer no Nordeste. Primeiro, porque a administração dele era bem popular naquele momento, e segundo, que o Nassau estava interessado em continuar gerando riqueza ali. Só que, com a assinatura do Tratado de Haia, o Nassau ele acaba sendo retirado à força pela Companhia das Índias Ocidentais. E os próximos administradores holandeses que foram colocados em seu lugar
para tentar prolongar aí essa exploração, mesmo com a assinatura do Tratado de Raia, esses próximos administradores não seriam bem-sucedidos, tá? E isso acabaria gerando conflitos na região nordestina. Num desses conflitos, teremos a insurreição pernambucana, no qual portugueses colonos vão se revoltar contra os holandeses que estavam no poder naquele momento, tá? Sobretudo, primeiro, ao fim da União Ibérica, teve aquele tratado de lá, os holandeses combinado era meter o pé, e eles continuaram. Segundo, as plantações de açúcar, após a administração de Nassau, após a saída de Nassau, elas entram em crise, tá? Terceiro, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, ela passa a subir os impostos cobrados nessas regiões que ela estava invadindo, que ela estava dominando. E, se não fosse bastante, os próprios pernambucanos desenvolveram um sentimento nacionalista, de que que aquela terra era deles, de que os holandeses não tinham vez de ficar em Pernambuco. Eles não eram mais bem-vindos. E aí, no final desse levante pernambucano, em 1654, os holandeses já acabam sendo expulsos do território. Tá bom? E aí, a colonização portuguesa ela continua, e a gente está no século XVII agora e já estamos no início da fase da mineração no Brasil. E sobre a mineração nós falaremos no capítulo 12 e sobre outros pontos também, como a interiorização do território. Bom, gente, basicamente é isso por hoje. Eu vou colocar essa aula lá na pasta. Só para recapitular, esse é o capítulo 11, semana que vem é o capítulo 12, encerramos de conteúdo e ficamos só em exercício e material extra que eu vou trazer para a gente. E o capítulo 10, eu já tinha passado a videoaula antes, há 2 ou 3 semanas atrás, já estava lá na pasta, já estava no YouTube. Só que como eu gravei uma videoaula nova, porque eu não lembrava que eu já tinha feito essa, e essa videoaula nova eu faço a partir do resumo que eu preparei para vocês, e não do livro, como foi a última videoaula, eu também vou colocar ela lá na página. Eu não vou colocar no YouTube, porque eu não acho necessário, porque já tem uma lá. Mas, para quem tiver interesse em ter essa aula extra sobre o capítulo 10, assiste lá na nossa pasta, tá bom? E assista e veja um resumo também, tanto do 11 quanto do 10 que estão lá, pois no 10 principalmente eu fiz uma tabelinha dividindo a escravidão da Idade Antiga com a escravidão da Idade Moderna. E está bem tranquilo de entender, tá bom? Depois eu vou ver se faltou alguma coisa de explicar do livro desse capítulo, mas eu tenho para mim que a parte mais importante mesmo é essa aí que a gente trabalhou agora. Tá bom, gente? É isso. Nos vemos 3 horas no Zoom hoje. Tchau, tchau.